Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Novamente, pela graça de Deus, estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da Palavra de Deus e na própria Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo e por isto recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre culto pastor Elton Batista de Melo, e que tem como título, abro aspas, Experiências diante do espelho da justiça divina, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer a estratégia usada pelo profeta Natan, contando uma triste história para confrontar o pecado do rei Davi. Também perceber que, apesar do senso de justiça presente na vida de Davi, ele estava cego diante do espelho da justiça de Deus. E, por fim, praticar, observando que Davi reconheceu seu pecado, é perdoado, mas sofre as consequências do mesmo. Assim é a nossa vida. Vamos ao texto áureo. Abro aspas. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Encontramos esta referência em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Texto bíblico inspirativo. Está lá no livro do 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 7. Abro aspas. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço. E a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a eles. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Introdução. Nesta lição, vamos refletir sobre um dos episódios mais intensos e instrutivos da Bíblia, o confronto do profeta Natã com o rei Davi, após seu grave pecado contra Batseba. A história nos ensina lições valiosas sobre como Deus lida com o pecado e a restauração.
Afinal, Davi, um homem segundo o coração de Deus, precisou ser confrontado e levado a reconhecer seu erro. Este tema é crucial para a nossa vida cristã, porque todos nós, em algum momento, nos encontramos diante do espelho da justiça divina, quando confrontados com nossos erros. Como reagimos? Esta lição nos desafia a olhar para nossas atitudes, a forma como lidamos com a correção e nos lembra que a graça de Deus sempre busca a restauração. Vamos estudar esse exemplo e aprender como Deus, em sua justiça, trata nossos pecados, mas sempre com o objetivo de nos trazer de volta ao caminho correto. Ponto número 1. Sabedoria para confrontar a pessoa que está em pecado. O profeta Natã demonstra grande sabedoria ao abordar o rei Davi. Ao invés de confrontá-lo diretamente, ele usa uma parábola que desperta a indignação de Davi. Essa estratégia cria um ambiente onde Davi julga a situação sem perceber que se condenava a si mesmo. Esse tipo de abordagem oferece uma lição valiosa. Ao confrontar alguém em pecado, a maneira como fazemos isso pode definir o resultado. Natã sabia que o coração de Davi ainda tinha senso de justiça, mas estava obscurecido pelo pecado. Para conseguir fazer Davi enxergar sua falha, ele apresentou uma situação que Davi poderia julgar, tornando-o vulnerável à revelação de seu erro. O Senhor Jesus também nos ensina sobre a importância de ter sabedoria e mansidão ao corrigir alguém, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, que leio, abro aspas. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Neste texto, ele nos ensina a abordagem correta para tratar uma pessoa em pecado. O objetivo da confrontação é a reconciliação e o ganho do irmão. Aplicação para reflexão. Quando confrontamos alguém, devemos nos perguntar: estamos buscando sabedoria em Deus para fazer isso da maneira certa? Buscamos ganhar o coração do pecador ou apenas apontar suas falhas? Assim como Natã, devemos agir com prudência e sabedoria, conforme registrado em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que leio, abro aspas. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos para o ponto 2. A confrontação é sempre com base no pecado e não na pessoa. Natã confrontou o pecado de Davi, não sua pessoa. Ele trouxe à luz o erro cometido, mas o fez de maneira que visava a restauração e não a condenação. O objetivo da confrontação no contexto bíblico é sempre a reconciliação. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que leio, abro aspas,
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de mansidão. E guarda-te para que não sejas também tentado. A correção deve ser feita com humildade e cuidado. Por isso, ao corrigir aqueles que estão em erro, façamos com espírito de mansidão, lembrando que todos somos suscetíveis ao pecado. Por isso devemos lembrar que, ao confrontar o pecado, nossa intenção não pode ser humilhar ou envergonhar, mas resgatar. Jesus exemplificou esse princípio quando confrontou a mulher adúltera, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 10 e 11, que leio. Ele não a condenou, mas a exortou o pecado, demonstrando graça e verdade ao mesmo tempo. A verdade deve ser falada em amor, com o objetivo de edificação. Aplicação para a reflexão. Antes de confrontarmos alguém, devemos verificar nossas motivações. Queremos restaurar a pessoa ou condená-la? Assim como Natã, devemos ter em mente que o objetivo é sempre ganhar o pecador. E para isso, devemos agir com amor e misericórdia, conforme registrado em Efésios capítulo 4, versículo 15, que leio, abro aspas. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, fecho aspas. Vamos para o ponto número 3. O pecado tem consequências mesmo após o perdão. Davi reconheceu seu pecado e recebeu o perdão de Deus. No entanto, Natã deixou claro que o perdão não o livraria das consequências de suas ações, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 e 14. As consequências do pecado de Davi foram graves e duradouras. Relembremos algumas delas, anunciadas por Deus através do profeta Natã. Conflito contínuo dentro da sua família, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Deus declarou que a espada nunca se apartaria da casa de Davi. Isso se cumpriu quando o filho de Davi, Absalão, se rebelou contra ele. E a violência e intrigas marcaram a vida de sua família. Desonra pública. Conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 11 e 12, Deus permitiu que o pecado de Davi, cometido em segredo, fosse exposto publicamente. Absalão, seu filho, tomou as concubinas de Davi em pleno dia de todo o povo de Israel. Morte do filho, fruto do adultério, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14. O filho que Batseba deu à luz após o adultério com Davi ficou gravemente doente e morreu, como consequência direta do pecado. Davi lidou com essas consequências ao longo do tempo.
Arrependimento sincero. Davi reconheceu seu pecado imediatamente ao ser confrontado por Natã e buscou o perdão de Deus. Conforme é registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Ele expressou seu arrependimento profundo no Salmo 51, onde clamou pela purificação e renovação espiritual. Aceitação do juízo de Deus. Davi demonstrou uma atitude submissa à justiça de Deus. Quando seu filho ficou doente, ele jejuou, orou e clamou pela vida da criança, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 e 17. No entanto, quando a criança morreu, ele aceitou o juízo de Deus e seguiu em frente, entendendo que a disciplina fazia parte das consequências de seu pecado. Responsabilidade pela restauração familiar. Embora as consequências internas em sua casa fossem dolorosas, Davi tentou lidar com os conflitos que surgiram. Mesmo diante da rebelião de Absalão, ele manteve o desejo de restaurar o relacionamento com seus filhos, ainda que de forma imperfeita. Confiança na graça e misericórdia de Deus. Apesar das consequências, Davi continuou confiando no amor de Deus. Ele soube que seu pecado tinha consequências, mas também que Deus era gracioso. Ele experimentou a restauração de sua relação com o Senhor e foi capaz de ter outros filhos, como Salomão, que foi escolhido por Deus para sucedê-lo no trono. Davi lidou com as consequências de seus pecados. O pecado, mesmo após perdoado, gera consequências que precisamos enfrentar. Isso nos ensina uma importante verdade espiritual. O preço do pecado foi pago na cruz. Mas as marcas e os danos causados por ele muitas vezes permanecem. Assim como Davi sofreu perdas e dificuldades como consequência de seu pecado, nós também devemos enfrentar as consequências dos nossos erros, mesmo após recebermos o perdão de Deus. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, nos lembra que o Senhor disciplina aqueles que ama. E essa disciplina tem o objetivo de nos aperfeiçoar, não de nos punir. As consequências são parte do processo de amadurecimento. Aplicação para reflexão. Devemos entender que o pecado traz um custo. Por mais que sejamos perdoados, as consequências nos acompanham. A pergunta que devemos fazer é: estamos dispostos a enfrentar essas consequências com maturidade e fé, confiando no processo de restauração de Deus, conforme registrado em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que leio: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Conclusão. A história de Natã e Davi nos ensinam 3 importantes verdades sobre a justiça divina. Primeiro, precisamos de sabedoria ao confrontar o pecado, conforme registrado em Tiago, capítulo 1, versículo 5,
5 que leio. Abro aspas. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Segundo, devemos sempre focar no pecado e não na pessoa, buscando a restauração, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, que leio. Se o teu irmão ou a tua irmã pecar, vai e mostra-lhe a falta a sós contigo. Terceiro, o pecado traz consequências que precisamos enfrentar mesmo após o perdão, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 14, que leio. Abro aspas. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Que possamos aprender com o exemplo de Davi e buscar viver uma vida de integridade diante de Deus. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.